E a palavra de hoje, João, jugo desigual. A maioria já ouviu essa palavra, não? Jugo desigual. Jugo desigual. O problema com associação com o descrente. O problema no jugo desigual é a associação com os descrentes. Você vai entender isso. A gente vai ler e vamos entender isso de uma forma bem prática. Porque eu quero trazer o Paulo deu esse aviso à igreja de Coríntios, só que, ao mesmo tempo que eu quero alertar a igreja, eu quero já mostrar a solução para isso. Você tem que chegar com uma coerência, alertando e dando a solução. Porque é possível que às vezes você pensa muitas vezes em algumas coisas que a Bíblia alerta, mas a Bíblia tem solução para tudo. Você não pode ficar agarrado e falar assim, como é que eu faço? Eu tomo uma decisão, eu me casei, eu tenho uma amizade, eu estou num jugo desigual. Mas tem resposta para isso. E é isso que nós vamos entender nessa manhã. 2 Coríntios 6,14. Não se põe em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois como templo de Deus, vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o versículo é lindo e ele já dá a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. A advertência sobre jugo é o principal, vamos dizer assim, o principal fundamento para você ter relacionamento com o descrente. O ponto vai daí. Por que você não deve ter um convívio íntimo com o descrente? Mas vamos ver o significado de jugo. O que é um jugo desigual? Olha a imagem que nós preparamos. O que tem diferente aqui? A imagem é diferente, mas ele tem um boi e um jumento. E não estou dizendo que seu parceiro vai ser o jumento, gente. Mas o significado isso daí era uma ferramenta agrícola usada muito na antiguidade para arar a terra. Mas se você põe dois animais de porte diferente, de dimensões diferentes, de forças diferentes, no final você não vai conseguir arar bem a terra. Então Paulo usa essa ilustração, a Bíblia traz isso até a gente, para botar de forma bem explícita, que se um animal é bem diferente do outro, em força e tamanho, enfim, você não vai conseguir fazer um bom serviço. No final, você não vai conseguir arar bem a terra. Você não vai conseguir resolver. E trazendo isso para o nosso cotidiano, o jugo desigual, ele muitas das vezes, você começa a ter relacionamentos, casamento, família, emprego, sociedade. A gente vai ver ponto a ponto isso daí. O apóstolo Paulo usa essa metáfora para refletir as parcerias espirituais. Por quê? O que interessa para a gente como igreja é a parte espiritual, que vai afetar toda a parte material. Toda a parte material, porque começa no espírito. Porque se você anda com uma pessoa que não serve ao Senhor, se você está se relacionando com uma pessoa que não serve ao Senhor, automaticamente ela vai te influenciar. Por quê? Se você não tem um versículo que fala, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Cristo, ou você serve ao mundo. Não tem como você se dividir entre os dois. E Paulo dá essa exortação porque você acaba, pouco a pouco, se relacionando com outras pessoas,
E nesse relacionamento, ele vai te influenciando. Você pode pensar um pouquinho com o que você tem andado, o que você tem feito. Porque nós que somos evangélicos, nós temos os princípios do Senhor. Nós seguimos a lei do Senhor. E todo mundo que é cristão tem um propósito em comum: ser salvo. E qual o propósito do mundo? O que a palavra diz? O que a palavra diz sobre aqueles que não servem, que adulteram, que roubam? Você tem um fim. Então você caminha para um destino, caminha para um fim. Quem serve ao Senhor caminha em direção à salvação. E quem não serve é para o outro lado. Então fica difícil, não tem compatibilidade de você andar com pessoas assim. Mas eu também não quero que você se isole do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não quero que você seja influenciado por ele. É uma diferença. Porque senão você vai fazer igual o monge. Já viu os monges lá do Tibete? Vão lá, oração, voto de silêncio e fica isolado. Não se envolve pelo mundo, mas também o que faz pelo mundo? Não vou julgar aqui se a oração dele é atendida, como é. Eu quero dizer assim, a palavra diz que você não tem que se ausentar do mundo. Você tem que ser sal e luz. Então você vai estar no mundo, mas porém, não influenciado por esse mundo. Agora vamos ver a incompatibilidade. Justiça e iniquidade. Tem uma grande diferença aí. Você já começa assim, a diferença entre quem serve e não serve. O que é reto segundo a Deus não pode ter comunhão com aquilo que é contrário à sua lei. Justiça e iniquidade. O que é reto segundo a Deus não pode ter comunhão com o que é contrário à sua lei. Tem comunhão? Não vai ter comunhão. Não tem como. Se você tem a palavra que é reta, fiel, ter comunhão com o que é contrário à sua lei. Você vai, automaticamente, uma vai cair divergência com a outra. Luz e trevas. A luz é a verdade e a santidade de Cristo. E passou a página direta aqui. Não pode coexistir com harmonia com as trevas. Se você entra com a luz, automaticamente você entra num lugar escuro. Você leva a luz, vai iluminar, certo? E se você andar com pessoas que te traz trevas para a sua alma, vamos falar do espírito, que aquela pessoa negativa que está sempre te puxando para baixo, vai te influenciar. Você quer ser luz naquele momento, você quer levar uma alegria, esperança, e está andando com pessoas que não convém. Então isso é influência, uma parte escura. Outra coisa também que não bate, Cristo e Belial. Há uma oposição absoluta. Cristo prega a salvação, trouxe a salvação ao mundo. E Satanás, que é o espírito que fala em Belial, é de extrema maldade. Então não tem também referência. Quem serve o diabo e quem serve a Deus, totalmente oposição. Aí você vai cair lá, crente e descrente. Seus sistemas de valores são diferentes. O valor do crente é família, casamento, harmonia, paz, alegria. E o valor do descrente? Ele quer passar a perna no outro, eu em primeiro lugar, eu vou conseguir, eu vou avançar, sempre eu. Pensa nele, não importa o jeitinho que vai ser dado para conseguir vencer na vida. Então, essa diferença nítida entre um crente e um descrente. A minha esposa cita até um fato na minha vida que eu aprendi há muito tempo atrás, mas isso vem de caráter também. Meu pai me passou isso. É você, deu uma palavra, você cumprir. E isso tem que servir para o crente também. Ter palavra. Por quê? Você pode até saber que vai levar prejuízo, mas você deu a palavra, você deve cumpri-la. O descrente não tem essa preocupação, porque o Deus dele é outro. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o pai da mentira é o diabo. Então, para o descrente mentir, está tudo certo. Mas o crente, não. Já tem uma diferença gritante aí. Se você andar com mentiroso, você vai acabar mentindo. Já tem um julgo aí. Então, ande
com pessoas crentes que falam a verdade, que dão palavra e a palavra se cumpre. Hoje não está muito em voga, né? Falar igual antigamente falava assim, não, eu vou tal dia. Você começa, por exemplo, você fala assim, eu vou te encontrar às 4 horas. Outro dia eu estava conversando sobre isso. 4 horas. É 4 horas. Não é 4:01. Faltando 1 minuto para as 4, é 4 horas. Mas é uma pequena coisa assim, mas não tem um compromisso. Deu a palavra, não deu a palavra? Então cumpra-se a palavra. E você vê uma diferença já aí. Outra coisa também que a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então você faz tudo com o teu corpo para adorar a Ele, para servir a Ele. Enquanto o mundo, ele faz ídolos para colocar no lugar de Deus. É uma gritante. Isso no meio de uma outra denominação, isso é gritante. Fazer a diferença entre o templo do Espírito Santo, que isso é cada um, e você adorar Deus, adorar outros deuses, com essas imagens. Isso é uma idolatria. E toda idolatria é contra a palavra do Senhor. Então, é outra diferença entre o descrente e o crente. O cristão tem um chamado, uma promessa, que está lá no versículo 17. O comando, saiam do meio deles, separem-se. Não é um chamado ao isolamento social, como disse anteriormente, mas sim uma distinção moral e espiritual. Você não precisa, como eu falei anteriormente, ficar separado do mundo, mas seu comportamento moral e intelectual tem que ser condizente com você. Não adianta nada eu estar aqui falando, e depois vou lá fora, eu faço igual o outro faz. Você fala uma coisa, não tem um ditado aí, e faz outra? O que a boca fala, o coração está cheio. Então você tem que estar cheio das coisas do Senhor. Se você fala, se você professa uma fé, se você segue uma fé, você tem que também trazer aquilo para a prática. Que muitas das vezes a gente fala, pensa, lê, mas na prática é feito de outra forma. Isso cabe ao mundo, cabe ao descrente, não a gente que somos crentes. Isso faz uma distinção moral e espiritual. Os cristãos são chamados a serem moldados pelos valores e práticas impuras. Os cristãos são chamados para viver no mundo sem serem moldados, dá continuidade à frase, sem serem moldados por seus valores e práticas impuras. O mundo só tem essas práticas impuras, mas os cristãos não podem ser moldados por isso. Isso em filme e seriados, principalmente no Brasil que tem muita novela, você acaba achando que aquilo é normal, que você vê muita coisa que não bate com a palavra, que está contra a palavra. Mas se você não vigiar, você acaba indo sutilmente naquele comportamento. Pensa um pouquinho se você não se pega fazendo isso às vezes. Porque todo mundo lá em casa tem um ditado. Um dos filhos fala assim, mãe, mas fulano vai, ou ciclano vai, ou está fazendo isso, ou fez aquilo. O problema é dele. Você não é ele. E vocês também são. Vocês não são do mundo. Vocês são filhos de Deus. Então, se fulano faz, se ciclano faz, não interessa. O crente não faz. Porque ele tem um Senhor, ele tem um dono. Agora vamos partir para os relacionamentos amorosos, como casamento. É uma aliança mais íntima, onde o propósito da vida compartilhada é essencial. Porque no casamento, ou quando você tem, mesmo que você não seja casado, mas tem uma aliança íntima, de intimidade com a pessoa, vive com a pessoa, tudo é compartilhado. Vocês já pensaram nisso? Que tudo é compartilhado? Não é nada assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã o outro vai fazer aquilo. Não, vocês são compartilhados. Vocês têm o mesmo propósito e direção. Pelo menos era para ter, né? Mesmo propósito e direção. Um casamento, se um dos parceiros vive para servir ao Senhor e o outro não, vai dar problema. Porque o outro fala assim, eu quero ir na igreja hoje. Não, eu não quero não, eu quero ir para a praia. Exemplo simples. Mas vamos dizer assim, os dois recebem valores em dinheiro, os dois trabalham, enfim, um trabalha, eu vou dar o dízimo e oferta. Eu não concordo não, porque eu não sou evangélico,
Já começa nas finanças. Aí o outro fala assim, meu filho, ó, não bebe não, criação de filhos. Não bebe não e vamos à igreja. Aí o pai fala assim, não, eu não sou, meu filho não vai para a igreja não, vão para o bar comigo beber. Então, num relacionamento, se os dois não têm o mesmo posicionamento de servir a Cristo, vai ser difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é bem pesado. É bem pesado você conviver com uma pessoa, construir um lar, sendo que um só seja evangélico. Que sirva ao Senhor. Então você tem que pensar, quando você vai se relacionar e você pretende casar, já fazer como vai ser. Como vai ser essa decisão? Porque você vê uma outra coisa, intimidade espiritual. O casamento foi projetado para ser um reflexo da igreja de Cristo. Como Deus se relaciona com a sua igreja, como a noiva. É isso, o casamento foi feito para isso. E principalmente no casamento você vai partilhar a fé. Se você tem fé em Deus e o outro tem fé numa outra coisa. Vamos dizer, você não precisa ser no diabo não, mas o outro Deus que domina aí, mamon, o dinheiro. Um confia no dinheiro, eu trabalho muito, eu pago todas as minhas contas, eu faço isso, aquilo, e você confia no Senhor, você tem fé no Senhor. Que tem gente, principalmente aqui na Europa, é o poder do dinheiro que manda. Então eu resolvo, eu compro, eu mando buscar, eu faço qualquer coisa que eu tenho dinheiro. Eu não dependo de Deus. Eu ouvi falar isso, eu não dependo de Deus. Então você conviver com uma pessoa dessa intimamente, como é que vai ser? Você tem fé no Deus e o outro tem fé no dinheiro. Pode ser difícil. Vai ser muito difícil você compartilhar sua fé com esse cônjuge. O casamento é uma busca mútua, né? Vamos ver para a prática. Na prática, busque namorar e se casar com alguém que partilhe da mesma fé. E compromisso com Deus. Isso não garante um casamento sem problema, mas estabelece um alicerce sólido. Eu trabalho em construção civil, não vou eu que faço essa parte não, montando as coisas e tal, mas todo edifício tem a fundação. Preciso ensinar isso ninguém. Tem a fundação. A fundação tem que ser sólida. Que depois que está lá em cima, botando um arremate, se a fundação for sólida, não vai ter problema nenhum. Agora, se ela foi mal feita, o que vai acontecer? Vai trincar, vai tombar, pode até cair. Então, o casamento, o alicerce dele começa lá no namoro. Então, escolha a pessoa certa. Você escolheu errado lá no namoro, que ele fala aqui, alicerce sólido. Se você escolheu errado, depois para frente vai ser difícil. Quando você vir os problemas, que não vai dizer todo casamento tem problema, tem qualquer coisa que aconteça, tanto financeiro, material de doença, tem os problemas. Se você não tiver um alicerce sólido, vai ruir. Então, fica difícil se você casa com uma pessoa que não tem a mesma fé. E como eu comentei antes também sobre sociedade comercial, você pensa bem, você tem um sócio que é descrente. Aí, o objetivo de toda a firma é ter o quê? Lucro. Não é? Ter lucro? Toda firma quer ter lucro. Mas, você que serve a Deus, você quer trabalhar de maneira honesta, levar seu produto para o cliente, seja de que forma for, e ter um lucro, e daquele lucro você tira do seu dízimo e da sua oferta, e dá a Deus. Aí você tem um sócio que não é da mesma forma. O que ele vai fazer? Ele quer lucro, não interessam os meios. Se ele tiver que enganar um cliente, ou se ele tiver que botar um produto além da conta, ou o produto não for bom, for um produto que vai trazer problema, vai quebrar futuramente, seja o que for, ele quer saber do lucro. E isso vai contra os seus princípios, é um julgo desigual. Então, sociedades financeiras, firmas, quero abrir uma firma. Igual o Daniel falou, meu talento é ser mecânico. Meu talento é ser mecânico. Aí ele abre a firma com outro mecânico, o que for, lá, mas ele vai trabalhar, vai consertar o carro bonitinho, mas o outro quer saber do lucro. Não, põe uma peça qualquer aí, eu tiro uma peça, o que for, me interessa é o lucro.
não interessa a moral, não interessa a fidelidade a Deus, não me interessa nada disso. Eu posso enganar porque eu não sirvo a Deus. Então tem muita gente que fala assim, eu vou fazer, parece que é bom, o outro vai entrar com capital. E você vai entrar com o seu talento, como o Daniel falou. Eu vou entrar com capital. Então, mas aí, meu apóstolo sempre fala lá, quem banca, manda. Você pensa muito nisso. Se você tiver que abrir alguma sociedade, fazer alguma coisa, não adianta a pessoa assim, não, eu vou te bancar tudo, faz aí que eu entro com capital. Mas você não professa a mesma fé que você. Então, aparentemente, parece ser a solução dos seus problemas. Se você é dono de empresa, você é sócio, ele está garantindo a parte financeira. Mas os valores dele são outros. Se ele tiver que enganar alguém, ou até te roubar, ele vai fazer, porque ele não tem compromisso com o Senhor. Ele não tem caráter. Pelo menos o caráter de Cristo. O objetivo num trabalho é glorificar a Deus, pelo menos deve ser o trabalho cristão. Não importa se eu vejo lá muito isso, porque assim, eu tenho uma aplicação de ponto, que eu bato ponto para entrar e quando eu saio do meu serviço, mas não tem ninguém me vigiando, eu posso bater a hora que eu posso bater aqui em casa, não estando lá, e posso sair de lá antes, bater, e todo mundo da firma tem. Então eu fico vendo caráter. Eu não chego atrasado, pelo menos procuro não chegar atrasado, nem saio antes da hora. E bato meus pontos certinho. Mas eu vejo outros lá, não, bati em casa, sai cedo, chegou mais tarde. Ele acha que o dono da firma não vai ficar sabendo, mas isso assim, prova o caráter. Uma pessoa que não tem compromisso. Então eu fico olhando assim, se ela não tem compromisso com o emprego dela, de servir o Senhor dela, que você, quando você está trabalhando em algum lugar, você vendeu o seu tempo. Então você deu uma palavra, vou trabalhar de tal hora para receber tanto no final do mês. Você vendeu o seu tempo, aquele tempo não é mais seu. Pense nisso, não é mais seu. Você fez um compromisso, você assinou um contrato, mas você não está nem aí, você age como o mundo. O mundo? Não, dá um jeitinho, ó. Cheguei 2 horas atrasado, meu patrão não ficou sabendo não, saí mais cedo. Isso é agir como o mundo. O crente não faz isso. Então você tem que fazer o contrário. Você tem que dar o exemplo. O crente tem que dar o exemplo. Na forma prática de você trabalhar e fazer isso, é você avaliar eticamente tudo que você tem feito na sociedade ali, se tudo que aquela sociedade está te proporcionando é coerente à palavra de Deus. Se não for coerente, é julgo desigual. Depois que você tomou a decisão, já está lá, entendeu? Sem ver se o cara realmente acreditava no Senhor Jesus como o Senhor, o único Salvador da sua vida, ou não. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu separei também que pega muito, gente. Amizade íntima. Não tem, você não... Eu acho que é muito difícil alguém que não tem um amigo íntimo, né? Tem uma pessoa mais chegada. Pelo menos tem a parte psicológica fala o seguinte, as 5 pessoas que você mais relaciona é a que te influencia mais. Não tem jeito. E você é tão íntimo isso, que você às vezes não nota que está sendo influenciado, porque é sutil. Você anda 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando você vê, você está falando igual. Você está no meio, você está ali, você convive todo dia, você tem intimidade. Mas por que você deve escolher essas intimidades, esses amigos? Por quê? Porque quando já pensou assim, você passa por um problema que todo mundo passa, você vai pedir um conselho. Normal, né? Meu amigo, aconteceu isso comigo, tá um acidente, uma briga, uma traição, seja o que for. Você vai pedir um conselho a ele. O que você acha que ele vai falar? Se ele não serve a Deus. Ele vai falar, não, larga isso para lá, ou senão engana, fala isso daí. Vai usar de estratégia que o mundo tem, porque ele é do mundo. Então, você ter amigo íntimo, ter uns amigos que você convive, seleciona eles primeiro. Se ele falar assim, não, eu não gosto de ir na igreja não, eu não acredito em Deus não. Não acredita em Deus? Ou senão fala muitas das vezes, né, que
A mentira. Não, eu acredito em Deus sim. Mas não faz você para as ações dele, você vê que faz tudo errado, tudo diferente. Acredita, mas na prática não funciona. Na prática, não estou falando só de xingar ou beber, estou falando de coisas mais graves. Você vê até o cara roubando, você vê o cara mentindo para o chefe dele, você vê o cara adulterando com outras mulheres, sabendo que ele é casado, você conhece até a mulher dele. Você vê o cara trapaceando, você conhece as pessoas e ela, para subir de cargo numa empresa ou o que for, ela cria uma situação, trapaceia e vai. Isso são atitudes do mundo. Então, você ter uma amizade a esse nível, é questão de você ser alertado e falar assim, ó, eu tenho que parar, paro aqui, vou fazer uma volta. Igual meu filho estava falando hoje, tem muita gente na igreja convencida, convertida, não. Convertida, você estava fazendo aquilo tudo errado, estava indo para o sul, você vai voltar para o norte, isso é conversão. Agora, convencido tem um monte. Então é hora de mudar. Ó, nossos amigos mais próximos moldam o nosso caráter. O que fala lá em Provérbios 13, 20? Quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro dos tolos sofrerá aflição. A palavra já orienta e exorta. Andou com quem é tolo. Tolo, a Bíblia botou ali bem coisa, né? Tolo, burro, ladrão. Você vai encaixando as palavras ali. Você vai fazer igual a ele. Então, ande com pessoas sábias, ande com pessoas que sirvam a Deus. Porque faz essa toda a diferença. Você vai ser influenciado. Na prática, um amigo leal e amoroso para todos os crentes e descrentes. Você tem que ser, na prática, amigo de todas as pessoas e levar o evangelho. Mas a intimidade você deve selecionar. Entendeu? Não é que você não deva ter amigos, que é impossível até. Você trabalha, você vai fazer, trabalha, estuda, você vai fazer amigos. Mas seleciona aqueles que você possa contar com eles, que possa te aconselhar. Vamos dizer assim, seja mais crente que você. Que ele seja mais crente, que ele busque mais o Senhor, que você fala assim, vamos sair, vamos... Ah, não, hoje eu tenho que ir na igreja. Esse é o cara certo para você andar. Ah, vamos num barzinho aí, vamos roletar, vamos zoar aí, vamos beber. Ah, não, hoje eu tenho que ficar mais tarde, que eu tenho que orar. Eu tenho que ler a palavra hoje. Se eu vi uma pessoa falar isso, cola com ela. Cola com ela, sabe? É a pessoa que valoriza as coisas de Deus. Não é que você não possa ir numa praia, não possa sair, se divertir. Pode, mas tem hora para tudo. Quando você chama uma pessoa e ela fala que em primeiro lugar está o Deus, o nosso Senhor, nosso Deus, que ela vai para a igreja, que ela tem que orar, que ela tem um compromisso, que ela deu uma palavra e ela vai cumprir, isso é a pessoa certa, seja homem, seja mulher. Então, já tem uma dica. O que ela fala já é uma dica para você. Então, presta atenção nisso. A chave não é se afastar do mundo, mas sim não se prender a ele de formas que comprometem a sua identidade em Cristo. Pensa bem na frase. Quando você se prende a alguém que influencia a sua identidade, estamos falando da identidade em Cristo, começa a mudar a sua identidade, começa a fazer coisas que você não fazia. Pensa um pouquinho. O que está acontecendo comigo? Eu não fazia isso. De um tempo para cá eu comecei a mudar, eu comecei a pensar diferente. Que renovação de mente é essa? Para o lado ao contrário? Eu nunca fiz isso. Daqui a pouco eu estou xingando, daqui a pouco eu estou bebendo, é só um copinho. Daqui a pouco eu estou adulterando, começo com olhar com uma mulher na rua, e daqui a pouco evolui para um encontro, e eu sou casado, tenho compromisso com outra pessoa. Enfim, ou senão estou trapaceando, estou igual eu falei dos horários do trabalho. Não, eu dei uma palavra, assinei um contrato que eu pego às 8. Não, mas cheguei às 8h30, está tudo certo. Então são coisinhas pequenas que você vai se comprometendo,
quando você vê, você está igual. Você está no mundo. Então, é um alerta. Bom, já falamos do ambiente de trabalho. Vamos... essa aqui eu gostei muito também. Muitas das vezes no ambiente de trabalho, a gente é juiz. E a palavra diz, eu já falei isso várias vezes, lá em casa eu falo, você não é juiz de ninguém. Juiz sobre as nossas vidas, todos, é o Senhor. Tanto descrente quanto crente. O juiz é o Senhor, cabe a Ele. Então cabe você no trabalho mostrar que você serve a Deus, você mostrar que você trabalha com louvor, com honestidade, com fidelidade. E se o outro está fazendo errado, a maioria fala assim, aí, ô patrão, está fazendo errado. Aí começa a criticar. O crente, tem muito crente, gente, que faz isso. Eu reprovo isso, ficar julgando o outro. E isso eu falei do trabalho, mas na vida normal. Não cabe a você julgar. Você pode até orientar, mas julgar não. Deixa que o Senhor julga, certo? Seja um exemplo, não um juiz. Sua conduta deve ser seu principal testemunho em tudo. Como você se conduz para você poder falar? Igual comentei aqui, para você falar de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer. Muitas das vezes as pessoas querem falar, querem exortar, querem ensinar, mas não faz. Não tem uma vida digna de um servo de Deus. Não precisa ser santo, gente. Santo só no céu. Mas você tem que todo dia fazer uma revisão dos seus erros e tentar acertar. Como diz a palavra, ninguém nasce sabendo, mas aprende. E você aprende com os erros também. Quem não aprende com o erro, que está no caminho errado. Você pode aprender dia a dia. O objetivo não é julgar os outros, mas discernir seu trabalho, suas ações estão alinhadas com o propósito de Cristo. Porque se você tem dúvida se aquela pessoa serve ou não serve, você começou a trabalhar agora, só pelas ações dele, você vai ver se ele serve a Deus ou não, mesmo que ele não fale. Quantas das vezes no meu serviço as pessoas chegam para mim e falam assim, você, mais brasileiro que fala, né, angolano às vezes fala também, você é evangélico? Ou você é pastor? Enfim, sem eu falar nada, mas pelas ações. Entendeu? E isso deve ser não só comigo, mas com todos. A pessoa vê que você é diferente no local de trabalho. Você não é mais um. Você é filho de Deus. Amém? Paulo ensina que a essência do trabalho cristão é ajudar os outros a alcançarem maior alegria. Trate seus colegas como pessoas de valor e dignidade. Tem muitas vezes isso também, né? Você sobe um pouquinho no trabalho, você não trata o outro com dignidade e valor. Só porque o outro sabe menos que você. Ou só porque o outro entrou depois. Ou você se conseguiu um cargo de gerência, de encarregado. Mas a palavra diz o contrário. Você tem que tratar ele com dignidade e respeito. Porque você é servo de Deus. Ele não tem compromisso. Se ele está acima de você, ele te maltrata, ele não tem compromisso com o Senhor. E você tem que entender isso. Que ele serve o mundo, você não. Então as posições podem trocar, mas você continua na sua fidelidade a Deus. Mostrando que servir a Deus é diferente. É diferente. Não pode ser igual. Porque, eu separei uma coisinha aqui também. Porque muita gente no trabalho começa a fazer o quê? Fofoca. Você faz que é só mulher que faz fofoca? O homem também faz. O homem também, patrão, aconteceu isso. Você não estava aqui, fulano fez isso. Isso não é atitude de cristão. Não, mas foi sem querer. Eu falei, mas eu comentei, não tinha maldade no meu comentário. Não é assim. Eu aprendi uma outra coisa. Muitas ações nossas são justificadas até pelo Senhor, mas não são. Olha, falei ao contrário. Muitas ações são explicadas, mas não são justificadas. Você explica
Ah, eu fiz isso, eu falei um pouco a mais, porque eu queria isso, ou queria alcançar aquilo. Mas, explicou? Sim. Mas justificou? Não. Porque você é servo. Ah, a minha intenção é boa, era ajudar. Mas o fim foi qual? Você levou o outro mais pro buraco? Então, explicou sim, mas não justificou. Então pense antes de fazer. Pense antes de fazer as suas atitudes. Agora a gente vai para um campo assim também que é bem vida familiar. A família é uma aliança bem íntima, é fundamental. Então os princípios nessa aliança têm que ser os princípios do Senhor. Certo? Você convive em família ali, 5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, não importa. Relacionamento íntimo em família. Então, o jugo na família tem que ser sempre voltado para as coisas de Deus. Os pais têm responsabilidade primária com os filhos. Criar os filhos sobre o jugo do Senhor é sobre o jugo que eu digo da palavra do Senhor. Você tem que, eu como pai, eu tenho que criar meus filhos debaixo da palavra do Senhor. A palavra diz isso. Mas aí, os filhos também cadê os filhos aqui? Os filhos também, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1. Porque muita gente fala assim, não, o pai criou bem, a gente vê isso, né? O pai cria 6 filhos, aí um meio da tem uma ovelha negra. Mas ele educou os 6 iguais. Aí já é uma outra situação. Mas os filhos têm que ser obedientes aos pais também. Porque ele está debaixo da autoridade dos pais. Então, para os filhos, o jugo é obediência. Obediência ao Senhor. E os pais, por sua vez, voltando ao pai, todo pai trabalha. Ele tem que ter um equilíbrio entre trabalho e família. Ele tem que ter esse equilíbrio. Porque é um jugo também que ele traz, que embora o trabalho seja necessário, ele não deve tornar-se como um ídolo. Que tem gente, eu não consigo entender isso, que trabalha de domingo a domingo. Conheci um cara na firma, ele já fazia 10 anos que não tirava férias. Trabalhava direto. Domingo ele não ia lá na empresa não, mas se tivesse aberto, tivesse alguma coisinha, ele ia lá. Ele ia de segunda a sábado. E a família? E a família, onde está? Ele tinha filhos, tinha esposa, e ele só trabalhava. Só trabalhava. Então, eu deduzi, eu cheguei à conclusão que o trabalho para ele fazia o que ele gostava, mas se tornou um ídolo. Entendeu? O jugo foi desequilibrado. O jugo aí foi trabalho e família. Ele, de vez de dar assistência à família, só ficava trabalhando. Trabalhando, e não tinha tempo para a família. Aí você vai ver em Salmos 127:1 que diz: sem a bênção e a direção de Deus, em vão trabalhos o que edificam. É impossível Deus abençoar uma pessoa que não tem tempo para a família. Está um jugo desigual aí. Então, o jugo é bem amplo, você pode pensar assim, é bem amplo. Trabalho, amizade, casamento, família, pai, filho. Então, se você não cumpre o princípio de Deus, a bênção dele não vai vir sobre você. Toma decisões erradas, a bênção não vem. Vamos para o últimozinho, acho, desse tópico aqui. Relação com parentes não crentes. Lembrou de alguém aí? Quem tem a família toda convertida, glória a Deus. Mas a maioria eu acho que não. A família toda não é convertida. Então é parente não crente. Eu não estou dizendo que você tem que sair do meio deles, como a palavra fala, não saia. Mas você também não precisa cortar laços familiares que não compartilham da mesma fé. Mas você tem que levar Cristo até eles. Entendeu? Porque todo mundo vai ter aquele cunhado chato, vai ter sogra, vai ter sogro, enfim, primo, parentes que não servem a Deus.
E eles vão chegar sempre com convites que não vai bater com a sua fé. Na hora que não devia chegar. Tinha uma conhecida nossa que, toda vez que a gente chamava para ir para a igreja, eu estava começando a igreja, a irmã chegava lá na hora do culto. Ah, vamos sair, não sei para onde. Ela, entendeu? É estratégico. O mundo espiritual também é estratégico. Se você se permitir que um parente, é meu primo, é meu irmão, é um parente mais chegado, está te levando a se afastar do seu princípio com Deus, é hora de parar. É hora de dar limites. Você não pode se afastar, ficar isolado da família. Mas tem um ponto que eu botei aqui. Você tem que proteger sua fé. E para proteger sua fé, você tem que aprender a dizer não. Dizer não é maldade, mas aprenda a dizer não. Tem certas coisas que as pessoas vão te convidar, como parente, como amigo, como o que for. Não cabe a você. Então, diga não. Não interessa se vai ficar de mal, vai perder a amizade, aprenda a dizer não. Porque você está resguardando a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor. E muitas das vezes você tem esse medo. Não, eu vou dizer não, o que ele vai achar de mim? O que vai se preocupar comigo? Não, você tem que se preocupar com o Senhor. Você tem o Senhor. Eu trago essa palavra como objetivo de alerta para vocês, para proteger a pureza do Senhor na vida de vocês. Porque é muito fácil uma coisinha só, uma manchinha, começar a crescer num pensamento. Às vezes a pessoa passa perto de você e fala alguma coisa que você estava já tendencioso a fazer e ela dá uma palavra, solta uma palavra, estrategicamente. E aquilo vai te desvirtuando pouco a pouco. Quando você começa a pensar na dúvida, já está ruim. Porque você tem que ter certeza que você serve a Deus, que você é filho de Deus. Então, quando você tem uma dúvida... Mas o bom disso tudo, gente, a solução, a esperança é que o jugo de Cristo, há um jugo em Cristo também? O jugo não é totalmente ruim. Como eu falei lá, os pais criar os filhos dentro do jugo. O jugo da palavra do Senhor. O que a palavra diz? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nossa, gente, isso é maravilhoso. O jugo do Senhor Jesus é maravilhoso. Isso é, sabe, que eu acho que eu trouxe para vocês muito peso, falou assim, escolha desigual, jugo desigual, fez escolha e pensou e tal. Mas nós temos solução. Nós temos a quem se pegar na palavra. Jesus já fala o jugo dele. Porque isso tudo que eu falei não é você... o cristianismo, porque o cristianismo não é um primeiro lugar sobre o que evitar, mas sobre quem abraçar. Eu tinha pulado essa frase aqui, mas eu achei importante voltar para você entender. O cristianismo não é quem você deve evitar, senão você vai ver igual o monge lá, evitando todo mundo. Não, é quem você abraça, quem você tem dado intimidade até você, na sua alma. Então, não é você evitar as pessoas, e sim é quem você abraça para mais íntimo. Aí que tem que ser feita a escolha. Aí que muda tudo. Paulo nos avisa sobre o perigo do jugo desigual. Mas Jesus, como eu falei, ele fala que o jugo dele é leve e suave. Então, se tomar uma decisão, pensar no que Jesus tinha deixado. O problema não é o jugo em si, mas com quem estamos unidos. Entendeu? Porque o jugo de Cristo é leve e suave. O jugo do mundo é pesado, é derrota, até o caminho final é a morte. É a morte. O jugo do mundo tem desigualdade,
esmagam, mas o jugo de Cristo alivia. Porque no jugo com Ele, nós não somos de puxar a carga sozinho. Você já viu assim, quando você serve a Deus, e você está com um problema grande, você ora, e vem uma paz, e vem a solução do problema? Esse é o jugo de Cristo. Isso que faz mudar. E aí está a diferença. Aí você vai para aquele amigo lá e fala assim, oh, ora por mim, e pede um conselho. Se ele não serve a Deus, filho, não vai vir nada de bom. Agora, uma coisa é certa. Jesus, seu amigo, se você está debaixo da direção dele, com o jugo dele, ele vai sempre trazer aquele peso, ele fala que é leve e suave, ele vai dividir com você, ele vai estar junto com você. Essa é a promessa. Quando ele mandou o Espírito Santo também, ele está junto, mudando a sua vida. Você fala, não vai dar mais, vai dar. Ah, está difícil, não vai estar. Porque se você serve ao Senhor, você é filho, como eu falo, não esqueça que você é filho. Jesus é o parceiro perfeito. Você não tem amizade íntima? Então seja íntimo de Jesus. Ele é o parceiro perfeito, forte, gracioso, que caminha ao nosso lado, que define o ritmo, que nos guia em linha reta e carrega o peso do fardo. Lembrou agora que carrega o peso do fardo? Eu lembrei, muito tempo atrás, quando eu era estudante ainda, no Brasil, tinha uns caderninhos que vinham assim, pegadas na areia. Não sei se já viu quem viu esse poema. Que fala que o cara estava andando na praia, aí daqui a pouco tinha um trecho que ele passou mais dificuldade na vida, só tinha as pegadas dele, não tinha dos dois, que era ele e Jesus. Aí, porque naquele tempo eu te carreguei no colo. Então, você nunca pode achar que você está sozinho. Se você serve ao Senhor, você nunca pode achar que está sozinho, que não vai dar. Ele é contigo. Ele está no controle de tudo. Como acontece coisa boa, acontece coisa ruim, ele está sempre no controle. Não muda. Isso não muda, ele está sempre no controle. A escolha que define seu futuro. A escolha que define seu futuro, com quem você anda. As alianças que formamos determinam a nossa direção. Se você se aliança com algumas pessoas, vai determinar a sua direção. Se você ia para Faro, vamos dizer assim, local geográfico. Você ia para Faro ou ia para Espanha, enfim. Se você anda com uma pessoa, ele vai determinar a sua direção. Eu falei local geográfico, mas pode ser numa profissão, pode ser no adquirir alguma coisa, porque ele vai te influenciar. Então, que sejam pessoas que servem ao Senhor. Pense bem nisso. E que cumpra o propósito de Deus. Agora vamos lá, faça um inventário agora da sua vida, não precisa responder nada para mim não. Seja honesto hoje e olha para os seus relacionamentos hoje. O que tem te influenciado? O que tem até aqui? O que tem te influenciado? Seus amigos? Relacionamento íntimo? Trabalho? O que tem te direcionado você? Pensa um pouquinho aí, você e Deus agora. Onde estão os julgos desiguais na sua vida? Em que área da sua vida não está batendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que o shalom não está pleno. Não há paz. Pensa um pouquinho aí, você e Deus. Mas acima de tudo, escolha o mais importante. Não é o que evitamos, mas o que fazemos. Então, às vezes você deixa de evita algumas coisas de fazer. Ah, eu não gosto de certo tipo de roupa, não gosto de certo tipo de ambiente, você evita certas coisas. Mas o que você tem feito? Você tem evitado coisas certas. Amém por isso. Mas o que você tem feito? Está conseguindo evitar coisas que não devem ser da sua vida. Mas o que você tem feito? Porque eu gosto muito da prática. Falar. Mas o que você tem feito? O que tem acontecido na sua vida? O que tem te influenciado? Eu falei de amizades, de coisas, mas até eu nem botei aqui, senão a palavra vai ficar grande demais, já está grande. O que você tem assistido? O que você tem visto na telinha? Não só na telona da televisão, mas na telinha do celular também. Você pensa o quê? Isso te influencia também. Está passando ali, ó, uma imagem,
que vale 1000 palavras, um som. O que você tem feito? Que jugo é esse que está trazendo na sua alma, que está batendo lá dentro? O que você tem feito até hoje? A nossa primeira e mais importante decisão deve ser aceitar o convite de Jesus. Tomar sobre nós o nosso jugo, que é o jugo dele, que é leve e suave. Nos unirmos ao Senhor. Encontramos não só a direção certa, mas também força. Quando você está alinhado com o Senhor, você tem direção, força, propósito, e o princípio é servir a Deus. Então não tem erro. Se você tem dúvida, vai servir o Senhor. A dúvida acaba hoje. Se você fez agora esse tempinho que eu deixei, que vocês ficaram, o que tem influenciado a minha vida? Corta hoje, muda hoje e vai servir o Senhor. Em resumo, aplicar 2 Coríntios 6, 14 a 18 é um chamado ao discernimento. Você tem discernimento. É viver com compromisso primário com Cristo, que governa todas as nossas alianças, garantindo que nenhuma delas puxe para longe da luz e da comunhão. Porque o que faz esse jugo desigual pesar para você, com a canga do boi que força um ao outro lá, com aquele exemplo dos 2 bois, é te levar para longe da luz de Cristo. Nunca uma pessoa que serve o mundo vai te levar para a luz de Cristo. Põe isso na cabeça. Nunca vai te levar. Então, você deve servir ao Senhor e deve buscar pessoas que vão te levar para perto dele. A questão que ecoa para cada um de nós esta manhã é: com quem andas? Pensa aí. Mas sim, quem está ligado? Está no telão, filho? Está, né? Não é sobre com quem anda. Você pode andar com várias pessoas, igual eu falei, não precisa se isolar. Mas sim a quem você está ligado. Porque você tem uma ligação com algumas pessoas. Pensa um pouquinho aí, você tem ligação. Se não tiver ninguém no... Hoje, né, tem o virtual, se não tiver ninguém no material, tem gente ligada no virtual. Tem uns absurdos aí que o cara vai estar ligado a uma pessoa até de outro país, de outro lugar, mas todo dia conversa. Todo dia acessa a página. E aquela pessoa que você segue o story dela, que segue os comentários, você pensa o quê? Está te influenciando. Hoje está muito mundo digital, tem isso. Faz um comentário político, faz um comentário sexual, faz um comentário, sei lá, todas as áreas negativas, e você está lá seguindo. Lê tudo. Aquilo está entrando, está entrando. Então você pensa assim, não tem um amigo íntimo, mas você tem um amigo virtual que está te influenciando. A gente cima sempre um material, não é quem está do meu lado, os 5 pessoas, igual eu comentei no início. Mas hoje, devido às telas, o seu amigo está no virtual e está te influenciando. Então é hora de parar também. É hora de parar e ir lá servir ao Senhor, que o jugo dele é leve e suave. Que a nossa resposta seja, nessa área, seja assim: ao Senhor, o meu jugo, o meu Senhor. Trocou não, filho? Sim. Com quem que você está se relacionando? Seja com o Senhor. A pergunta é essa: com quem você tem se relacionado? Se você não... É hora de parar com quem quer que seja virtual, seja material, e começar a se relacionar com o Senhor. Palavra. Aí vai mudar. Você vai ver mudança na sua vida. Aí você encerra um ciclo. Se até hoje você está sendo influenciado por pessoas que não servem a Deus, é hora de parar hoje. Amém, igreja? Palavra assim, simples, mas eu queria botar para vocês que a solução é Cristo. A solução é Cristo. O jugo dele é leve e suave. Não quero só botar pressão sobre vocês. Isso. Mas você tem a solução. É Cristo. Amém? Vamos ouvir um louvor? Grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei
tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, hoje tu és vencedor, amor.